Pelo Flamengo, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, foi campeão carioca e foi campeão da Supercopa Brasil. Mas uma parte considerável da torcida rubro-negra não vai com a cara do treinador. Mas por que será? Vamos falar sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, se você curte conteúdo voltado para esportes, especialmente futebol, não deixa like, não se inscreve no canal agora, nada disso. Espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final e se lá no fim, esse é o correto, se lá no fim você achou legal alguma informação que a gente deu aqui, alguma análise que a gente fez, ou apenas você se divertiu falando de futebol, que é algo que a gente adora, que a gente ama de paixão, então sim, lá no final, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem futebol, que adoram futebol. No caso desse vídeo mais voltado para quem é torcedor do Flamengo, quem admira o trabalho do Rogério Ceni. Então, se você se encaixa num desses grupos, considere dividir todo esse material com as pessoas que você sabe que compartilham com você esse gosto. E também aproveita os espaços de comentários aqui embaixo, esse para mim é o mais legal de tudo, para deixar o seu recado, o que vocês pensam do que foi tratado aqui, qual a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver tratado aqui no Papo Reto, que ainda não trouxemos como conteúdo. Enfim, fiquem à vontade para expor a sua opinião sobre qualquer assunto, ok? Então vamos pro vídeo. Turma, acho que a pergunta que qualquer torcedor que acompanha futebol um pouquinho mais de perto, e aí não vem ao caso se é torcedor do Flamengo ou não, se é admirador, fã do Rogério Ceni ou não, basta acompanhar futebol, é a seguinte: o que acontece na relação do Rogério Ceni com uma parte considerável da torcida do Flamengo? Por que essa parte considerável da torcida do Flamengo não gosta do Rogério Ceni? E a impressão que passa para quem está de fora é que pode acontecer o que for, que o Rogério Ceni pode ganhar o que for, que essa turma não vai curtir o trabalho do Rogério Ceni, não vai curtir a presença do Rogério Ceni como técnico do Flamengo. Eu falei com alguns amigos, conhecidos, torcedores do Flamengo que acompanham, jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo, para tentar entender um pouquinho o que está por trás dessa relação. Um caso complexo como esse, nunca existe só uma causa, uma justificativa. A gente acaba percebendo que é um conjunto de fatores. Mas eu acho que dá para destacar alguns pontos. Por exemplo, um certo fantasma do Jorge Jesus. A passagem do português, do técnico português, foi tão rápida, mas tão intensa, tão vitoriosa, culminou naquele fim de semana histórico, não do Flamengo, histórico do futebol brasileiro. Lembram que num fim de semana o Flamengo ganhou, no sábado, a final da Libertadores da América, jogando no Peru, em Lima, contra o River Plate. Um jogo sensacional, emocionante, uma virada rubro-negra com os gols do Gabriel, do Gabigol. E no dia seguinte, no domingo, mesmo sem entrar em campo, os resultados da rodada contribuíram, confabularam e garantiram matematicamente o título brasileiro, do Brasileirão, para o Flamengo. Então, foi campeão no sábado da Libertadores e no domingo do Brasileiro. Sensacional! Então, imagina você estar à frente de tudo isso. Como se não bastassem os resultados excelentes, o português tinha um carisma muito forte, algo que visivelmente falta ao Rogério Ceni. Rogério não é aquele cara que joga pra torcida. Claro, quando esteve no São Paulo, na posição de jogador, de líder, de principal estrela, e quando eu falo principal estrela, não é daquele momento, daquele time. Eu considero o Rogério Ceni o mais importante, o maior jogador da história do São Paulo. E veja bem, eu não estou falando o melhor jogador, não estou analisando do ponto de vista técnico, tático, nada disso. Estou falando em termos de representatividade, de conquistas. É o maior jogador da história do São Paulo. E dessa condição, o Rogério sim, ele falava um pouco mais, ele provocava, ele dava algumas entrevistas um pouquinho mais apimentadas. Agora, mais experiente, numa função completamente diferente, longe do conforto do seu ninho do Morumbi ali, o Rogério não é exatamente um cara divertido, polêmico, de bom relacionamento, que ri fácil. Não é o perfil dele. E sem dúvida, isso acaba prejudicando esse relacionamento social ali, essa imagem pública dele. Não soa tão carismático. Outro ponto que eu ouço bastante quando converso com as pessoas envolvidas com o Flamengo é a falta de identidade, de identificação com o clube. Esse ponto eu já contesto um pouquinho,
Porque se você for pensar, a gente acabou de usar o episódio, o exemplo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando chegou também, não tinha identificação nenhuma com o Flamengo. E nem por isso deixou de se transformar num ídolo da torcida. Esse argumento eu não compro. Agora, tem um terceiro argumento, que aí eu acho que é o mais importante de todos, pelo menos nesse momento. Que é o seguinte, uma certa dificuldade do Rogério Ceni de lidar com estrelas, com grandes nomes, com jogadores mais reconhecidos. E por quê? Pela personalidade mais forte. O Rogério Ceni não é exatamente um paizão, aquele cara que chega ali com uma conversa bacana, não é nada disso. O Rogério Ceni, como a gente falou, ele é mais na dele, ele é mais fechado, ele faz a parte de um treinador mesmo, não tem essa história de virar paizão de jogador. Ele não tem perfil para isso. Outra questão, ele jogou com vários desses atletas que hoje ele tem que comandar. Então acaba ficando uma relação um pouquinho estranha, né? Poxa vida, até pouco tempo atrás você era meu adversário ou você era meu companheiro de clube e agora você é meu comandante. Por mais que em tese isso não devesse ser um problema, na prática acaba sendo. Quer um exemplo? Vocês lembram como foi a passagem do Rogério Ceni pelo Cruzeiro? Conturbada, um relacionamento péssimo com os jogadores, especialmente com os mais experientes. Thiago Neves, por exemplo, à época, fazendo críticas abertas, públicas ao Rogério, uma saia justa danada, um constrangimento danado, expondo, deixando claro essa dificuldade de relacionamento. E o que corrobora com essa linha de raciocínio é o fato dele ter ido muito bem, por exemplo, no Fortaleza. Lá você não tinha grandes estrelas, jogadores mais simples, mais jovens, mais humildes, que viam o Rogério Ceni não como um companheiro, mas como um ídolo, uma referência. E nesse ambiente, nesse contexto, o trabalho do Rogério Ceni fluiu de uma forma muito interessante. Então, minha gente, claro, conquistas, títulos, eu acho que dobram qualquer torcedor. Então o Rogério Ceni teria que não só repetir o que o Jorge Jesus fez, teria que superar. E qual a única forma do Rogério superar o que o português fez? Vencendo o título mundial. Até a Libertadores, o Jesus foi. Ele não conseguiu o título mundial. O Rogério teria que chegar nesse patamar. Só que eu entendo que ele não vai ter tempo para isso. Esse ambiente ruim, conflituoso com a torcida, acabou se transformando numa bomba relógio no colo do Rogério Ceni. Além do que, criou-se uma expectativa exagerada por parte de alguns torcedores do Flamengo, que o Flamengo é um time imbatível. E qualquer resultado que não seja a vitória, e eu falo até de empates, são motivos de críticas destemperadas, de crise. Mesmo num período em que o time está desfalcado por vários atletas que, com lesão, por causa de convocação para a seleção principal, seleção olímpica, enfim, uma série de problemas. Então é preciso também deixar claro que faz-se necessário um ajuste de expectativa. Porém, no fundo, a sensação que dá é que o Rogério tem condições de conquistar várias coisas no Flamengo, menos o coração da torcida. Bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, como eu falei para vocês lá atrás, se trouxe alguma informação, alguma análise, ou apenas te divertiu como torcedor do Flamengo ou fã do Rogério Ceni, ou apenas um amante do futebol, aí sim, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal. Nosso objetivo aqui no Papo Reto é trazer vídeos diários para vocês sobre os mais diversos assuntos e compartilhar esse conteúdo com quem vocês sabem que dividem com vocês essa paixão pelo futebol. E não esquecem, aproveitem os espaços de comentário aqui embaixo e deixem a opinião de vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre o que foi tratado aqui, sobre o que não foi tratado aqui, mas vocês gostariam que a gente trouxesse para o Papo Reto. O conteúdo aqui é todo pensado em vocês, então nada mais justo que vocês nos ajudem a fazê-lo, ok? Turma, obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Papo Reto.